Bom dia, meus alunos do terceiro médio. Tudo certinho, povo lindo? Ai, que saudade de vocês. Para mim, hoje é 5 de junho. Para vocês já é segunda-feira. Segunda-feira, deixe-me olhar aqui no calendário, dia 8 de junho. Muito bem. O que nós faremos hoje, povo lindo? Nós vamos trabalhar redação e nós vamos abrir. Todos vocês abrirão na página 43, porque nós já falamos das páginas anteriores. Nós vamos agora comentar a correção da Unicamp, que ela não pede nesta prova, ela não pede uma dissertação nem narração, ela pede um manifesto, tá? Que você escreva um manifesto. Como vocês sabem, o manifesto é uma carta onde há um misto protesto com um protesto onde se reclama algo, porém ele apresenta sugestão para melhoria. Não é apenas um protesto, não é apenas uma solicitação. Ele pede também uma melhoria. Aqui nós temos, gente, na página 43, olha. Todo ano os professores da Unicamp comentam algumas redações corrigidas. O objetivo é mostrar os exemplos muito bons, onde foi assertiva a redação, e ele coloca também neste caderno a correção de uma redação não pontuada, não bem pontuada, e uma redação zerada. Então, vocês terão aqui 3 modelos, tá? De referenciais, né? 3 referenciais de redação. Nota muito alta, nota baixa, não zerada, mas baixa, e nota zerada, ok? E prova zerada. A proposta foi a seguinte: coloque-se no lugar dos estudantes de uma escola que passou a monitorar as páginas de seus alunos em redes sociais da internet, como Face e Twitter. Após um evento similar aos relatos na matéria reproduzida a seguir, monitorar as páginas, após um evento similar aos relatos na matéria reproduzida a seguir. Em função da polêmica provocada pelo monitoramento, você resolve escrever um manifesto e recebe o apoio de vários colegas. Juntos, decidem lê-lo na próxima reunião de pais e professores com a direção da escola. Nesse manifesto, a ser redigido na modalidade oral formal, ou seja, há oralidade no manifesto? Sim, mas não pode ter a informalidade, e sim a linguagem formal. Você deverá necessariamente, o que deve conter nesse manifesto, explicitar o evento que motivou a direção da escola a fazer o monitoramento, onde vocês saberão o que motivou o monitoramento, no texto que virá a seguir, que você terá que ler com muita atenção. Declarar e sustentar o que você e seus colegas defendem, convocando pais, professores e alunos a agir em conformidade com o proposto no documento. Ou seja, você terá que argumentar a sua posição e a posição daqueles que te apoiam. E para quê? Para que pais, professores e alunos estejam todos unidos na mesma proposição, na mesma proposta que está sendo pedida no manifesto. Ok? Muito bem. Aí nós temos o texto que vai mostrar o que motivou tudo isso. Escolas monitoram o que aluno faz em rede social. Durante uma aula vaga em uma escola da Grande São Paulo, os alunos decidiram tirar fotos deitados em colchonetes
deixados no pátio para a aula de educação física. Um deles colocou uma imagem no Facebook com uma legenda irônica em que dizia: "Vejam as aulas que temos na escola." Uma professora viu a foto e avisou a diretora. Resultado, o aluno teve de apagá-la e todos levaram a bronca. O caso é um exemplo da luta que as escolas têm travado com os alunos por conta do uso das redes sociais. Assuntos relativos à imagem do colégio, casos de bullying virtual e até mensagens em que, para a escola, os alunos se expõem demais, estão tendo de ser apagados e podem acabar em punição. Em outra instituição, contam os alunos, um casal foi suspenso depois de a menina pôr em uma rede social uma foto deles se beijando nas dependências da escola. As escolas não comentaram os casos. Uma delas diz que só pediu para apagar a foto porque houve um tom ofensivo. Como outras escolas consultadas, nega que monitore o que os alunos publicam nos sites. Aí vem, exercícios. Como professores e alunos são amigos nas redes sociais, a escola tem acesso imediato às publicações. Foi o que aconteceu com um aluno do ABC Paulista. Um professor soube da página que esse aluno criou com amigos em uma rede social. Nela, resolviam exercícios de geografia, cujas respostas acabaram copiadas por colegas. O aluno teve de tirá-lo do ar. O caso é parecido com o de uma aluna de 15 anos do Rio de Janeiro, obrigada a pagar uma comunidade criada por ela no Facebook para a troca de respostas de exercícios. Ela foi suspensa. Já o aluno do ABC Paulista não sofreu punição e o assunto ética na internet passou a ser debatido em aula. Transformar o problema em tema de discussão para as aulas é considerado ideal por educadores. A atitude da escola não pode ser policialesca. Tem que ser preventiva e negociadora no sentido de formar consciência crítica, diz Silvia Colello, professora da Pedagogia da USP. Ok? Muito bem, gente. Veja, o que é solicitado na proposta, volte a ler. Quando vocês fazem uma redação, vocês têm que ler pelo menos 2 vezes aquilo que está sendo pedido, para ver se você realmente entendeu, se não deixou passar nada, nenhuma expressão que seja a chave. Então, vamos lá. Coloque-se no lugar dos estudantes de uma escola que passou a monitorar as páginas de seus alunos em redes sociais da internet, após um evento similar aos relatados na matéria produzida a seguir. Olha, matéria produzida a seguir. Foi o aluno, os alunos deitados no colchonete, tirando fotos e postando. Olha o tipo de aula que temos, tá? Muito bem. Aí diz o seguinte: em função da polêmica provocada pelo monitoramento, você resolve escrever um manifesto e recebe o apoio de vários colegas. Juntos decidem lê-lo na próxima reunião de pais e professores. Nesse manifesto a ser redigido na modalidade formal, tal, explicitar o evento que motivou a direção da escola a fazer o monitoramento. Qual foi o evento que a escola teve? Qual o episódio, né? Agora vem o seguinte: declarar e sustentar o que você e seus colegas defendem. Então, vamos ver a redação nota alta, nota acima da média. Caros pais, professores e diretoria, nós, alunos desta escola, nos sentimos chocados com o recente episódio no qual alguns alunos gravaram uma aula de história e criticaram com comentários públicos no Facebook uma rede social na internet. Porém, fomos ainda mais surpreendidos quando a direção de nossa escola decidiu não apenas agir que tal
não apenas exigir que tal matéria fosse apagada e os responsáveis punidos, mas também criou um monitoramento do que é publicado na internet pelos alunos, para que assim qualquer matéria danoso, para que sim, que qualquer material danoso à imagem da escola, isso está entre aspas, possa ser rastreado e apagado. Repudiamos tal medida e exigimos que a escola não haja de maneira tão abusiva e arbitrária. A escola é uma instituição educacional e conscientizadora e, portanto, deve trabalhar para educar os seus alunos sobre os seus limites, fora e dentro do ambiente escolar, e conscientizá-los sobre como emitir suas opiniões. É cobrado de tal instituição que fomente as discussões e os debates para ajudar os seus alunos a desenvolver um senso crítico e postura adequada no mundo moderno. O monitoramento na forma como foi instalado em nossa escola não contribui para nenhum desses objetivos. Pelo contrário, prejudica o trabalho de nossa escola. Com ele, a escola não só não contribui para alcançar alguns de seus objetivos mais importantes, mas também perde um grande espaço de discussões e aperfeiçoamento, o qual seria muito útil para ela mesma interagir com seus alunos, o espaço da internet. E é por isso que nós defendemos que a medida do monitoramento seja revogada e convocamos pais, professores e outros alunos desta escola para que juntos trabalhemos para replantar esta medida com projetos realmente efetivos e que procurem instruir e conscientizar nossos alunos para formar cidadãos conscientes e preparados para ingressar nessa sociedade adulta com as capacidades que lhes são exigidas. Certo? Aqui embaixo vem o comentário dos professores para esta redação de alta média, alta nota. Nesse texto, a situação é bem caracterizada desde as primeiras linhas. Além de ficar claro que seu autor é um representante dos alunos que se dirige aos pais, professores e à direção da escola, o evento também é imediatamente identificado, ou seja, o porquê daquele manifesto. O texto também ganha em qualidade por abordar de maneira clara os dois lados do problema. Ele não defende apenas o ponto de vista dos alunos, mas ele também tem consciência do ponto de vista da escola. Pois reconhece que a atitude dos alunos exigia uma medida corretiva, mas discorda da que foi adotada. A partir daí, todo o seu desenvolvimento será no sentido de afirmar as liberdades individuais e a necessidade de exercê-las adequadamente, atribuindo à escola o papel de educar seus alunos para isso. O texto não se limita, assim, a protestar contra a punição, mas afirma sua pouca eficácia e propõe alternativas a ela, o que torna mais convincente a convocação que faz a toda a comunidade no sentido de buscar uma solução que leve em consideração o ponto de vista de todos os seus membros. Perceberam? Legal. Uma redação de nota baixa. Com o aumento do ingresso de alunos em redes sociais, também ocorreu um aumento de educadores interagindo com essa nova tecnologia. As redes sociais proporcionam à população uma forma de... Tem erros aqui, gente, muito pontuais. Problema de crase não colocada, tá? Proporcionam à população falta de vírgula, uma série de problemas, que não cabe aqui a nós comentarmos agora. As redes sociais proporcionam à população uma forma de interação virtual livre, como também proporcionam a liberdade de expressão. Este principal objetivo está sendo corrompido por alguns colégios que agora buscam essa tecnologia como fonte de espionagem. Algumas escolas estão punindo alunos por publicarem fotos tiradas na escola ou criarem comunidades referentes à mesma. Alegam que o colégio está sendo exposto demais e apontam também casos de bullying virtual. Além de nos privarmos de muita coisa em horário de aula,
Devemos nos privar em casa com medo de sofrer punição ao voltar para o colégio? Além de nos privarmos de muita coisa em horário de aula, devemos nos privar em casa com medo de sofrer punição ao voltar para o colégio? E o objetivo das redes sociais será mesmo destruído? A busca de um senso comum não ofenderia ninguém, diminuiria toda a confusão e agradaria a ambos. Convoco os senhores a participarem da discussão que será feita no auditório nesta sexta-feira em busca de um senso comum entre alunos e educadores. Muitos problemas. Ele não obedeceu a que foi pedido aqui atrás, gente. Explicitar o evento motivador, não é? Ele generalizou. Ele não identificou... Vamos ver o comentário. O texto não identifica o evento que levou a direção da escola a monitorar o que seus alunos postam nas redes sociais. Essa deficiência é agravada porque, em lugar de se preocupar como aluno de uma escola que pratica esse monitoramento, o autor parece falar em nome de um grupo maior, que, no entanto, não é explicitado. Ele fala em nome de quem? Pois seu protesto é contra o fato de algumas escolas estarem punindo seus alunos pelo que publicam nas redes. O desinteresse que ele demonstra pela escola, além de nos privarmos de muita coisa em horário de aula, ou seja, ele critica que ele não pode fazer em horário de aula as coisas que ele gostaria. Gente, ele está numa escola. Não o habilita, contudo, a falar em nome desse grupo. Por quê? Ele mostra desinteresse. Por fim, embora haja uma precária caracterização do texto como manifesto, não está seguindo à risca o que é o manifesto. Não fica claro a quem esse manifesto se dirige, pois a convocação expressa no último parágrafo se utiliza apenas do tratamento genérico de senhores, sem especificar quem seriam essas pessoas. Seriam todos, inclusive a direção? Certo? Somente os pais? Ou pais, alunos e direção? Tá? Perceberam, gente, que vazia a redação dele, o manifesto dele? Ele não especifica, ele generaliza, ele não compreendeu a proposta. Agora nós temos um exemplo de redação anulada. Além do que, gente, aquela redação está cheia de falhas ortográficas pontuais, de ortografia, acentuação, tá? Retomada de palavras, né? Então, a estrutura frasal também está comprometida. Agora, vejam essa, onde houve foi zerada, foi anulada. Prezados senhores, em meio a tanto conhecimento, nos vemos vítimas de injustiça. O castigo que nos foi dado é inadmissível. Passaram a nos monitorar dentro da instituição escolar e também fora dela. Há alguns dias a direção tem notado uma certa estranheza no nosso comportamento, é o que dizem, a fim de, olha um problema ortográfico sério, é separado, a fim de saber o porquê, outro problema, disto, outro problema. Então vamos de novo, eu não vou apontar os problemas, tá, gente? Há alguns dias a direção tem notado uma certa estranheza no nosso comportamento, é o que dizem. A fim de saber o porquê disto, eles decidiram pesquisar mais a fundo o que nos deixa irritados e com baixo rendimento escolar. Os professores e alunos integram-se muito bem aqui. Acontece que estamos num momento de descobertas e a fonte de conhecimento não se faz só no ambiente escolar. O mundo que nos é oferecido portões afora também ensina e nos mostra cada vez mais que estamos inseridos numa sociedade onde devemos procurar nosso grupo. Então, prezados senhores, nós pedimos que nos deixem tomar algumas decisões sozinhos. O monitoramento ao qual somos submetidos nos deixará ainda mais desafiadores quanto ao poder que desejam exercer sobre nós. Não nos imponham uma série de restrições. Estamos num momento em que precisamos de liberdade, precisamos de compreensão para que possamos compreender os senhores, esse poder de hierarquia que se cria atenciosamente. Preste atenção porque zeraram. O primeiro problema que se constata nesse texto é a falta de referência ao evento que foi pedido, que levou a escola a monitorar a participação dos alunos nas redes sociais.
Embora o autor até utilize a palavra monitoramento, não especifica do que se trata, mas apenas sugere ser algo que os alunos praticam fora da escola, o que não chega a ser suficiente para caracterizar o acontecimento. A mesma falta de clareza se nota em relação aos interlocutores a quem o texto é endereçado. Apesar de o texto se iniciar com a locução "prezados senhores", não fica claro quem são esses senhores. Além disso, ao terminar com "atenciosamente", tem-se a impressão de que o candidato produziu uma carta e não um manifesto. Embora não se possa dizer com certeza a quem tal carta foi endereçada. Essa deficiência na caracterização do gênero é reforçada pela falta de um apelo à comunidade escolar para que apoie os pontos de vista dos alunos. Ou seja, o manifesto, ele é argumentativo, ele tem que ter o evento, ele tem que ter o fato, que é o evento, ele tem que ter os argumentos, tem que ter a tese, ou seja, o seu ponto de vista, ou ponto de vista dos manifestantes, tem que ter a argumentação bem solidificada, e o fechamento do manifesto, que aí no caso é a convocação de quem? Dos pais e professores que estão naquela reunião para participarem, né? No caso aqui ele pede que todos trabalhem, ele não convoca para uma reunião, ele através do manifesto, ele pede para que todos apoiem a decisão deles, de que a escola não deve ser punitiva, mas educativa. Que os alunos falharam, mas a escola também falhou no modo pelo qual utilizou para resolver o problema. Perceberam uma grande diferença? Isso aqui não é um manifesto. Isso está uma mistura de gêneros, mais para a carta, certo? Bom, aí tem o comentário dos professores que nós lemos, e aí ele diz assim: quanto ao tema, apresente o que é e o que deve conter um manifesto. São algumas práticas de exercício, gente, que vocês vão responder, tá? E nós vamos depois monitorar as respostas, ou seja, tentar corrigi-las à medida que vocês tenham dúvida, tá? Porque há aqui a correção desses exercícios. Vamos ver. Literatura, estilística e semântica, gramática. Não há correção. Eu coloco a correção para vocês depois, tá bom? Façam as questõezinhas. Mas o que vocês têm que fazer para me entregar é a prática redacional. Aqui, gente, faça um projeto de texto para o seguinte tema. Na verdade, vocês têm que fazer na verdade, eu não quero que vocês façam um projeto. Eu quero que vocês elaborem o texto. Redação 2. Com base em seus conhecimentos e nos textos apresentados a seguir, escreva uma dissertação empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema obrigatoriedade da vacinação entre a prevenção a doenças e o respeito às escolhas individuais. É este o tema da redação 2 que eu quero que vocês trabalhem. A redação 1, gente, a prática redacional, ele quer que você apenas monte um planejamento. Não quero isso. Eu quero efetivamente a redação. Para isso, meus amores, eu vou postar no grupo, no Classroom, um arquivo que é arquivo apoio para a elaboração de uma dissertação argumentativa. Prestem atenção, aquele lá é um guia que eu estou elaborando, que eu elaborei
desde o 8º ano até o 3º médio. Ele está mastigadíssimo. Usem como apoio para elaborar a sua dissertação. Uma outra coisa, eu vou repetir o que eu sempre falo. Façam sozinhos. Não procurem pesquisar na internet. Se vocês pesquisarem na internet, vocês acharão resposta. Acharão a dissertação. Mas eu não quero isso. Não se preocupem com nota, por favor. Já vou repetir, ninguém vai reprovar. Ninguém vai reprovar. Não se preocupem com a nota, porque o que vocês fizerem realmente, de verdade, vai servir para você ter parâmetro de como você está numa redação dissertativa para o seu Enem, para o seu vestibular que acontecerá. Entenderam? Sejam reais, verdadeiros. Utilizem como apoio o manual que eu estou postando, para que vocês possam se apoiar e discorrer sobre a internet, sobre o tema. Sem apoio da internet, por favor, façam com aquilo que vocês realmente conhecem, tá? Com a linguagem de vocês, com o conteúdo de vocês, certo? Então, tá bom. Vocês farão essa atividade, deixe-me ver a data que eu vou pedi-la. Eu não solicitei aqui a data no meu planejamento, mas vocês vão fazer essa dissertação e me entregar, hoje é dia 8, dia 15 por e-mail, tá bom? Dia 15 a entrega por e-mail desta dissertação, certo? Meus amorezinhos lindos da minha vidinha, a aula de hoje é só essa, tá bom? É para a gente ter tido lido junto, comentado e tudo mais. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula de quarta-feira. Tchau.